Quem é a divindade mais antiga e sábia do panteão dos orixás? O que a lama, os pântanos e a criação da humanidade têm a ver com ela? E por que, mesmo sendo uma figura maternal, Nanã Buruku é tão temida e respeitada? Imagine um ser tão poderoso que participou diretamente da criação do mundo, moldando o homem a partir do barro primordial. Agora, pense em uma divindade que, ao mesmo tempo, é associada à morte, ao renascimento e ao cuidado com os mais velhos. Como uma única figura pode reunir tantos paradoxos? E as histórias? Por que Nanã entrou em conflito com Ogum, o poderoso orixá guerreiro? O que levou essa senhora das águas a banir metais de seus domínios? E como suas lendas explicam a origem de orixás como Obaluaê e Oxumaré, cada um com suas próprias peculiaridades? Mas não para por aí. Quem são os filhos de Nanã? Por que eles são conhecidos por sua calma, sabedoria e às vezes teimosia? O que suas características físicas e psicológicas revelam sobre a influência dessa orixá em suas vidas? Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas dos mitos, rituais e simbolismos de Nanã Buruku. Prepare-se para descobrir como uma divindade das águas lamacentas se tornou uma das figuras mais reverenciadas e misteriosas das religiões afro-brasileiras. Vamos desvendar suas histórias, explorar seu legado e entender por que, até hoje, ela continua a fascinar e inspirar tantas pessoas. Você está pronto para conhecer a Mãe Primordial, a Senhora dos Pântanos e Guardiã dos Segredos da Vida e da Morte? Então, vamos começar essa jornada. O orixá Nanã é uma Iabá de origem daomeana e, segundo as lendas, a primeira esposa de Oxalá, tendo com ele 3 filhos, Irocô, Obaluayê e Oxumaré. No culto anterior à chegada dos orixás iorubanos à região da atual Nigéria, teria um posto hierárquico semelhante ao de Oxalá, ou até mesmo de Olorum. Na mitologia do Daomé, Nanã às vezes é apresentada como orixá feminino, às vezes como masculino ou até mesmo assexuado, pai ou mãe de todas as coisas, seres e orixás. Nos cultos afro-brasileiros, é apresentada como orixá indiscutivelmente feminino, primeira mulher de Oxalá, representando a antiguidade da civilização que a cultuava e associada sempre à maternidade. E, por tudo isso, a mais velha deusa das águas, tendo associações tanto com a morte como com a posição reservada aos velhos em qualquer sociedade. São na cor branca com listas azuis. Dependendo da nação, o seu dia é a segunda-feira, justamente com seu filho Obaluaê. Segundo outros, são no sábado, ao lado das outras divindades das águas. O elemento de Nanã é a lama, o lodo fundo dos rios e dos mares em geral. É, por extensão, a deusa dos pântanos, o ponto de contato das águas com a terra, a separação entre o que já havia, água, e o que foi, libertado por mando de Olorum, a terra do saco da criação, sendo, portanto, sua criação simultânea. Seus adeptos dançam com a dignidade que convém a uma senhora idosa e respeitável. Seus movimentos lembram um andar lento e penoso, apoiado num bastão imaginário que os dançarinos, curvados para a frente, parecem puxar para si. Em certos momentos, viram-se para o centro da roda e colocam seus punhos fechados, um sobre o outro, parecendo segurar um bastão, num gesto semelhante ao que vimos em Tcheti, na África. Quando Nanã Buruku se manifesta numa de suas iniciadas, é saudada pelos gritos de Saluba. Fazem-lhe sacrifícios de cabra e galinhas d'Angola, sem utilizar facas, e oferecem-lhe pratos preparados com quiabos, sem azeite, mas bem temperados. Em Itã dizem que quando Olorum encarregou Oxalá de fazer o mundo e modelar o ser humano, o orixá tentou vários caminhos. Tentou fazer o homem de ar, como ele. Não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. Tentou fazer de pau, mas a criatura ficou dura. De pedra, mas ainda a tentativa foi pior. Fez de fogo e o homem se consumiu. Tentou azeite, água e até vinho de palma, e nada. Foi então que Nanã veio em seu socorro e deu a Oxalá a lama, o barro do fundo da lagoa de onde ela morava, a lama sob as águas, que é Nanã.
Oxalá criou o homem, o modelou no barro. Com o sopro de Olorum, ele caminhou. Outra história muito famosa conta que no início dos tempos, os pântanos cobriam quase toda a terra. Faziam parte do reino de Nanã-Buruquê, e ela tomava conta de tudo como boa soberana que era. Quando todos os reinos foram divididos por Olorum e entregues aos orixás, uns passaram a adentrar nos domínios dos outros, e muitas discórdias passaram a ocorrer. E foi dessa época que surgiu esta lenda. Ogum precisava chegar ao outro lado de um grande pântano. Lá havia uma séria confusão ocorrendo e sua presença era solicitada com urgência. Resolveu então atravessar o lodaçal para não perder tempo. Ao começar a travessia, que seria longa e penosa, ouviu atrás de si uma voz autoritária. Volte já para o seu caminho, rapaz. Era Nanã com sua majestosa figura matriarcal que não admitia contrariedades. Para passar por aqui tem que pedir licença. Como pedir licença? Sou um guerreiro, preciso chegar ao outro lado urgente. Há um povo inteiro que precisa de mim. Não me interessa o que você é e sua urgência não me diz respeito. Ou pede licença ou não passa. Aprenda a ter consciência do que é respeito ao alheio. Ogum riu com escárnio. O que uma velha pode fazer contra alguém jovem e forte como eu? Irei passar e nada me impedirá. Nanã imediatamente deu ordem para que a lama tragasse Ogum para impedir seu avanço. O barro agitou-se e de repente começou a se transformar em grande redemoinho de água e lama. Ogum teve muita dificuldade para se livrar da força imensa que o sugava. Todos seus músculos retesavam-se com a violência do embate. Foram longos minutos de uma luta sufocante. Conseguiu sair e, no entanto, não conseguiu avançar e sim voltar para a margem. De lá gritou: velha feiticeira, você é forte, não nego, porém também tenho poderes. Encherei esse barro que chamas de reino com metais pontiagudos e nem você conseguirá atravessá-lo sem que suas carnes sejam totalmente dilaceradas. E assim fez. O enorme pântano transformou-se em uma floresta de facas e espadas que não permitiriam a passagem de mais ninguém. Desse dia em diante, Nanã aboliu de suas terras o uso de metais de qualquer espécie. Ficou furiosa por perder parte de seu domínio, mas intimamente orgulhava-se de seu trunfo, pois Ogum não passou. Os filhos de Nanã eram caçadores. Para matar um animal, eles passaram a se servir de um pedaço de pau afiado em forma de faca para o esquartejar. Os animais oferecidos a Nanã são mortos e decepados com instrumentos de madeira. Não pode ser utilizada a faca de metal para cortar sua carne, por causa da disputa que, desde aquele dia, opôs Ogum a Nanã. Nanã, querendo demais ter um filho de Oxalá, concebeu o primogênito Obaluaiê, o qual possui feia aparência e foi por ela desprezado. Então consultou Ifá, o orixá da adivinhação, e este lhe disse que em uma segunda tentativa ela teria um filho lindíssimo, tão formoso quanto o arco-íris, mas este não ficaria a seu lado, porque ela estava indo contra as leis da natureza. Oxalá era de Iemanjá. Orumilá já havia traçado isto no céu. Aliás, o próprio Oxalá tentou inutilmente dissuadi-la desta relação. Conforme previsto por Ifá, nasceu Oxumaré, maravilhoso. Durante 6 meses, assumia a forma de um arco-íris, levando água para o castelo de seu pai, que morava em Orum, céu. Nos outros 6 meses, voltava à terra sob a forma de uma cobra, aquela que mordia a própria cauda, dando a volta em torno da terra. Ela teria gerado o movimento de rotação do planeta, bem como o trânsito dos corpos celestes no espaço. É a serpente da Bíblia, da magia, e representa polaridades opostas: masculino, feminino, inverno, verão, noite, dia, bem-mal, sendo que, por ser extremamente generoso, Oxumaré coloca no coração e na consciência do homem a certeza de que só o bem é a luz, o amor. Sendo assim, o bem é tudo de que os bons precisam para se tornarem fortes. Na verdade, o mal só existe porque os bons são tímidos. A lenda continua dizendo que Oxumaré deu um reino a seu irmão e que lhe fez uma roupa muito bonita para esconder sua aparência. Carinhoso, amoroso, não deixa que seus filhos passem privações, e se eles estão sujeitos ao karma ou à lei, ele procura consolá-los, ajudando-os a suportar as provas. Nanã, também conhecida como Anamburucu, Borocô, Nanamburucu, Nanamburucu e Nanamburuquê, é uma divindade das religiões afro-brasileiras e da mitologia iorubá. Considerada a Iabá, orixá feminino, mais antiga e sábia, é mãe de muitos orixás.
como Omolu, Irocô, Ossain, Oxumaré e Euá. A Iabá é geralmente representada como uma mulher idosa, de pele negra e cabelos brancos, sempre acompanhada de seu cajado, o Ibiri. Nanã, uma das responsáveis pela criação da humanidade, é um orixá temida e respeitada, de grande poder e sabedoria. Protetora dos idosos, dos doentes e dos mortos, tem um lugar simbólico que se assemelha ao ocupado pela lendária Grande Mãe em outras religiões. Seus filhos são pessoas extremamente calmas, no modo de agir e até fisicamente aparentam mais idade. São lentas no cumprimento das suas tarefas, parecem ter a eternidade à sua frente. Agem com benevolência, dignidade e gentileza. Gostam de crianças e as educam com excesso de doçura e mansidão, assim como fazem as avós. São bondosos, decididos, simpáticos, mas principalmente respeitáveis. Agem com segurança e majestade. Suas reações bem equilibradas e a pertinência das suas decisões mantêm-nas sempre no caminho da sabedoria e da justiça. O tipo psicológico dos filhos de Nanã é introvertido e calmo, temperamento severo e austero. Podem até ser um tanto rabugentos, motivo pelo qual às vezes são mais temidos do que amados. Podem lembrar principalmente a figura da avó, carinhosa, às vezes até em excesso. Levam o conceito de mãe ao exagero. Têm uma grande capacidade de compreensão do ser humano, como se fossem muito mais velhas. Por isso, têm uma habilidade natural para perdoar aos que erram e para consolar quem está sofrendo. Voltados para a comunidade, sempre tentam realizar as vontades e necessidades dos outros, porém, exigem a atenção e o respeito que julgam devidos, quando não os recebem das pessoas à sua volta. Os filhos de Nanã são um pouco mais conservadores do que o restante da sociedade. Parecem desejar um mundo previsível, estável ou até voltado para trás. Reclamam dos novos costumes e da nova moralidade. Muito compenetrados e responsáveis, não conseguem entender como algumas pessoas cometem enganos triviais ou como adotam comportamentos e atitudes que lhes parecem evidentemente inadequados. Assim, têm dificuldade em compreender direito as opiniões alheias e em aceitar que nem todos pensem como eles. Podem ser teimosos e ranzinzas, daquelas pessoas que adiam muito uma decisão ou que guardam por longo tempo um rancor. Podem apresentar precocemente problemas de idade, como a tendência a viver no passado, de recordações. Fisicamente, tendem a apresentar infecções reumáticas e problemas nas articulações em geral. A filha de Nanã pode ter uma aparência que, no seu modo de pensar, não tem maiores atrativos. Isso tende a fazê-la sentir medo de amar, de ser abandonada e sofrer por não confiar na própria sexualidade. Então, irá dedicar sua vida ao trabalho, à vocação, à ambição social. Podem ser ranzinzas e preocupadas com detalhes, inclinando-se a censurar os outros. Não têm muito senso de humor e tendem a valorizar demais pequenos incidentes e a transformar pequenos problemas em grandes dramas. Ao final desta jornada, descobrimos que Nanã Buruku é muito mais do que uma simples divindade das águas. Ela é a mãe primordial, aquela que deu à humanidade o barro da criação e que guarda os segredos da vida e da morte. Suas histórias, cheias de sabedoria e mistério, nos mostram uma figura ao mesmo tempo maternal e austera, temida e respeitada, que governa os pântanos e os ciclos da existência. Vimos como Nanã entrou em conflito com Ogum. Vimos como Nanã entrou em conflito com Ogum, defendendo seu domínio com autoridade e ensinando lições sobre respeito e humildade. Exploramos suas conexões com orixás como Obaluayê e Oxumaré, cada um com suas próprias histórias fascinantes. E entendemos por que seus filhos são conhecidos por sua calma, benevolência e às vezes teimosia, carregando consigo a sabedoria ancestral dessa poderosa Iabá. Nanã Buruku nos lembra da importância de honrar nossas raízes, de respeitar os mais velhos e de entender que a vida e a morte são partes de um mesmo ciclo. Sua presença continua viva nos terreiros, nas danças rituais e nas histórias que atravessam gerações. Ela é a Senhora das Águas Profundas, a guardiã dos mistérios e uma das figuras mais fascinantes
fascinantes da mitologia afro-brasileira. Se você se encantou com as histórias de Nanã e quer descobrir mais sobre outros orixás, mitologias e culturas fascinantes, não deixe de assistir aos outros vídeos do canal. Aqui exploramos os temas mais intrigantes da história, da mitologia e da ciência, sempre com uma abordagem clara, envolvente e cheia de curiosidades. Então já sabe, se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe com quem também ama mergulhar nos mistérios do mundo. Afinal, como Nanã nos ensina, a sabedoria está em explorar as profundezas e descobrir as histórias que moldaram quem somos. Até o próximo vídeo, onde novas aventuras e descobertas nos aguardam. Saluba Nanã! E até lá!